Boa noite. Boa noite. Enterradas as 4 vítimas do ataque numa creche em Blumenau, Santa Catarina. O assassino vai ficar preso por tempo indeterminado. No Rio de Janeiro, moradores protestam contra as mortes de um jovem e de uma menina de 9 anos por traficantes. A chuva forte deixa 63 cidades em situação de emergência no Maranhão. No café da manhã com jornalistas, o presidente Lula diz que não vai revogar a reforma do ensino médio. E defende a possibilidade de mudar a meta de inflação para diminuir a taxa de juros. Na Quinta-feira Santa, o Papa mantém a tradição de lavar os pés de 12 jovens infratores. Na cidade de Goiás, a procissão do Fogaréu reúne 40 mil pessoas. Em meio minuto, no Jornal Nacional. A Justiça de Santa Catarina determinou que o assassino de 4 crianças fique preso por tempo indeterminado. Os corpos das vítimas foram sepultados hoje. Em frente à creche onde as 4 crianças foram mortas, moradores procuram uma forma de prestar solidariedade. Desejar força para essas famílias, né? Para essas mães, para esses pais, principalmente, que perderam, né? E que Deus conforte o coração deles, né, nesse momento. A gente é mãe. Quando uma mãe perde um filho, todo mundo pede um pedacinho. Então, ainda mais de uma forma tão brutal, né? Também foi um dia de despedidas. Os pais receberam o apoio da família e dos amigos. Os corpos da menina e dos 3 meninos mortos foram sepultados na cidade de Blumenau. Hoje à tarde, aqui no Fórum de Blumenau, o assassino passou por audiência de custódia. Foi rápida. Em 20 minutos, a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do criminoso. Agora ele fica preso por tempo indeterminado. Ontem, o homem se entregou no batalhão da PM minutos depois do crime. Ele vai ser indiciado por 4 homicídios quadruplamente qualificados e outras 4 tentativas de homicídio. A Justiça também atendeu ao pedido da Polícia Civil e quebrou os sigilos telefônico e das redes sociais do assassino. Os investigadores estão usando um software israelense que consegue recuperar informações apagadas. Nós fizemos a primeira análise, ela finalizou hoje à tarde. Não há indicativo da participação de outros indivíduos. Nós estamos recebendo também informações como stories que ele tenha postado, direct e outras conversas realizadas por ele e outras postagens, inclusive apagadas. As 4 crianças feridas no ataque que estavam internadas receberam alta hoje e já estão em casa. É um trauma na mente deles e eles vão ter que superar isso e não é de um dia para o outro, né? E a gente fica preocupado porque eles não querem voltar para a escola. Falaram, papai, não quero voltar para lá, mamãe, não quero voltar para lá, os 4 estão falando isso. Então assim, está sendo bem difícil tanto para nós e para eles, né, de ter visto todo aquele massacre, né? O grupo de ministros criado para desenvolver ações de combate à violência nas escolas se reuniu hoje pela primeira vez em Brasília. O grupo é coordenado pelo Ministério da Educação. Também participam os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos, Comunicações, Saúde, Cultura, Esporte e a Secretaria-Geral da Presidência. Os técnicos vão se reunir semanalmente. Professores e especialistas também serão chamados para as discussões. E uma vez por mês, os ministros vão se juntar ao grupo de trabalho para definir o que será colocado em prática. 2 medidas emergenciais já foram anunciadas ontem: a liberação de verbas para reforçar o policiamento nas escolas e a ampliação do número de policiais para monitorar ameaças na internet envolvendo estudantes. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, uma das ideias apresentadas hoje foi a criação de um Disque Denúncia exclusivo para combater a violência nas escolas. Um canal direto, específico, porque é importante as pessoas se anteciparem. Sentiu ali episódios suspeitos em relação a um colega de sala de aula, alguma pessoa na rua, no bairro, porque a escola tem uma relação muito forte com o bairro. Outra sugestão foi a criação de um protocolo de reação às ameaças de ataque, que valeria para a rede de ensino pública e privada. O grupo tem até 90 dias para preparar um relatório que vai embasar uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o programa Saúde nas Escolas, que existe desde 2003, precisa ser reformulado para atender jovens assediados pelo discurso de ódio disseminado nas redes sociais.
Então, a violência é um tema, né, do campo da saúde, mas ela muda suas formas também, né? E hoje nós temos outros fenômenos em que a comunicação tem um componente fundamental, né, as redes. Então, a gente precisa promover outras formas que sejam positivas para a juventude com eles, né, com os jovens e com as jovens do nosso país. E uma iniciativa de advogados voluntários já está ajudando a mudar o ambiente escolar em pelo menos 5 estados. Nem matemática, nem português. O assunto da aula é direito. E sobre isso, dá para falar tanta coisa, né? Para mim, o direito é a nossa liberdade, mas também o conhecimento dos nossos deveres. Os alunos estão no ensino médio. Os professores são advogados, que deixam os escritórios e trabalham como voluntários na missão de traduzir assuntos, que podem parecer complicados, de um jeito mais simples. Transformar esses jovens em melhores cidadãos, não apenas com conhecimento do que é o direito mesmo, mas os seus deveres e essa responsabilidade desse cuidado, tanto com eles quanto com o restante, porque a sociedade é um conjunto. O projeto começou em Belo Horizonte e foi para outras 70 cidades de Minas Gerais. E está ganhando novas escolas, Brasil afora. Bahia, Rondônia, Maranhão, Espírito Santo. Hoje nós temos mais de 5.000 advogados que fizeram a nossa capacitação para atuarem nas escolas como voluntários ensinando a ciência do direito. São vários encontros ao longo do ano e sempre assim, em rodas de bate-papo e falando sério. É aí que os alunos entendem que o direito vai além de leis, regras e deveres. Tem a ver com cidadania. Essa conversa só dura 50 minutos, mas já mudou o comportamento de muitos deles para além da sala de aula. Após entender, né, o que é o direito, quais são os direitos e deveres dele de uma forma mais ampla, e essa mudança nas redes sociais e dentro da sala de aula ela foi muito perceptível. Os alunos debatem temas como cyberbullying, crimes virtuais, bullying, racismo, atos infracionais. Muitas pessoas agora sabem que todos devemos respeitar a diferença. É importante para a gente pensar melhor como a gente agir com o outro, né? A gente ter essa ideia de empatia. Thaís foi aluna da escola. Hoje é voluntária. Se na minha época tivesse tido acesso a essas informações, com toda certeza eu teria me desenvolvido melhor como profissional e muitos colegas não teriam se envolvido em crimes ou outros problemas que a gente sabe que infelizmente acontecem. São encontros que inspiram. Acabei criando paixão por essa profissão e quando eles vieram, me interessei ainda mais. Um jovem e uma criança morreram baleados na zona norte do Rio durante um tiroteio entre traficantes. Não há dor maior. No Instituto Médico Legal, a mãe aguardava a liberação do corpo da filha. Esther Assis de Oliveira, de 9 anos, tinha acabado de sair da escola quando um tiro atingiu a cabeça dela. Segundo as investigações, ontem, traficantes de um morro de Madureira, na zona norte do Rio, tentaram invadir uma favela rival. E moradores ficaram no meio do confronto. Mais um capítulo de uma guerra que dura pelo menos uma década. A gente não tem mais direito de ir e vir, entendeu? Você anda na rua oprimido, com medo. Além da menina Esther, João Vitor Pereira, de 19 anos, também morreu baleado. Ele trabalhava como entregador de água e gás na região. Trabalhava comigo 3 anos. Super honesto, correto. Eu tiro como filho. 3 pessoas ficaram feridas no tiroteio. Horas depois, um grupo de moradores interditou alguns acessos ao bairro de Madureira. Nessa tarde, eles fizeram um protesto para cobrar segurança. Até ônibus foram atravessados nas ruas. Os manifestantes jogaram as chaves em bueiros. Com medo, comerciantes fecharam lojas, mesmo com a polícia militar acompanhando o protesto. A menina Esther tinha passado uma tarde muito feliz na escola durante as comemorações da Páscoa. Ela é a 4ª criança morta por arma de fogo este ano aqui no Rio, segundo a organização Rio de Paz. Desde 2007, quando os casos começaram a ser contabilizados, já são 94 vítimas até 14 anos.
O ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu nesta semana a chamada presunção de boa-fé no mercado de ouro. O objetivo é ajudar a combater o garimpo ilegal no país. Desde 2013 era assim. Bastava ao vendedor dar as informações, ter um recibo de venda e a declaração de origem e pronto, estava garantido que o ouro tinha sido obtido dentro da lei. Segundo especialistas, um estímulo ao garimpo ilegal. 3 partidos, PB, PSB e Rede Sustentabilidade, questionaram na Justiça esse ponto da lei. E na terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a presunção de boa-fé. O ministro afirmou na decisão que a simplificação do processo de compra de ouro permitiu a expansão do comércio ilegal, fortalecendo as atividades de garimpo ilegal, o desmatamento, a contaminação de rios, a violência nas regiões de garimpo, chegando a atingir os povos indígenas das áreas afetadas. E que é preciso que esse consórcio espúrio, formado entre garimpo ilegal e organizações criminosas, seja o quanto antes paralisado. Gilmar Mendes deu um prazo de 90 dias para o governo federal adotar novas regras de fiscalização e medidas para impedir a venda de ouro retirado de áreas de proteção ambiental e terras indígenas. A decisão liminar ainda será analisada pelo plenário virtual do Supremo. O governo estuda ainda editar uma medida provisória tratando do tema. E a partir de julho, a Receita Federal vai exigir a emissão de nota fiscal eletrônica para a venda de ouro, o que, segundo o órgão, vai ajudar no combate ao comércio ilegal. Organizações ambientalistas pedem o fim definitivo da presunção de boa-fé. Ela é o que pode haver de mais imoral nesse comércio. Por quê? Ela é justamente o que protege, dava uma proteção às empresas compradoras desse ouro, para elas não terem nenhuma responsabilidade sobre um ouro ilegal. O presidente Lula pediu ao Congresso que deixe de discutir 4 projetos de lei enviados durante o governo passado. Entre eles está a proposta que isenta militares de punição em operações de garantia da lei e da ordem, as chamadas GLOs. Se aprovado, o texto permitiria que agentes de segurança ficassem impunes depois de cometer algo proibido por lei. Outra proposta limitaria a remoção de conteúdos da internet. A retirada dos projetos de tramitação precisa ser formalizada pela Câmara. E a poucos dias de completar 100 dias de governo, o presidente Lula reuniu jornalistas em um café da manhã em Brasília. Lula voltou a condenar os juros altos do Banco Central e a defender a possibilidade de mudar a meta de inflação no Brasil. O café com os jornalistas durou quase 2 horas. O presidente Lula começou dizendo que está muito satisfeito com os primeiros 100 dias de governo. Destacou a volta dos programas sociais, mas afirmou que eles ainda não surtiram o efeito necessário. Frisou que daqui para frente a prioridade é a volta do crescimento da economia. Reiterou as críticas aos juros altos, mas prometeu não brigar mais com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem 2 anos de mandato. Quem indicou ele foi o Senado. E daqui 2 anos vai se discutir um novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisam mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. Só posso dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Não existe inflação de demanda no país. Lula questionou a meta da inflação, parâmetro do Banco Central para definir a taxa básica de juros. Este ano, a meta é de 3,25%, podendo oscilar 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Aos jornalistas, o presidente mencionou a possibilidade de alterar a meta, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional e em que o governo tem maioria.
Além do presidente do Banco Central, o conselho é formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. Lula lembrou de uma declaração dada em março pelo presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto disse que, se fosse cumprir a meta de inflação deste ano, os juros teriam que estar em 26,5% e não nos 13,75% atuais. Eu não sei se foi para algum de vocês que eu vi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas é no mínimo, uma coisa não razoável de ser dita. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. O que não é compreensível é imaginar que o empresário vai tomar dinheiro emprestado a essa taxa de juros. O presidente disse que foi pego de surpresa com as declarações do ministro das Minas e Energia. Alexandre Silveira disse ontem que a política de preços da Petrobras vai mudar. A empresa e o mercado financeiro reagiram. Lula desautorizou o ministro. Na verdade, eu fui pego de surpresa hoje com uma discussão na imprensa entre uma posição do ministro das Minas e Energia e uma suposta decisão da direção da companhia. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a política de preço da Petrobras ela será discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convocar o governo para discutir política de preço. Enquanto o presidente da República não convocar o governo para discutir política de preço, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. Tá? Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. O presidente afirmou que não vai revogar a reforma do ensino médio. Esta semana, o MEC suspendeu por 2 meses o cronograma de implementação do modelo, que já tem impacto no Enem do ano que vem. A intenção, segundo Lula, é aperfeiçoar a reforma. Nós não vamos revogar. Nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. Lula falou ainda da queda de braço entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, sobre o rito de tramitação das medidas provisórias e cobrou que cheguem logo a um acordo para que as matérias importantes sejam votadas. O presidente disse que até agora não sentiu dificuldade na relação com o Congresso e que a reforma tributária vai ser um teste para o governo, assim como o arcabouço fiscal. Além de prometer conversar com todos, Lula argumentou que as pautas são matérias que importam ao país. Sobre política externa, Lula disse que o Brasil já criticou a invasão da Rússia à Ucrânia e que agora é hora de negociar um processo de paz. Um dos temas que, segundo ele, deverá tratar com o presidente da China, Xi Jinping, num encontro entre os dois na semana que vem. O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer, sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. 63 municípios decretaram situação de emergência no Maranhão. Chove forte no estado desde março. Comunidades inteiras estão isoladas. No Maranhão, 9 rios, além de riachos e açudes, transbordaram. Toda essa área aqui onde nós estamos são ruas, por onde, segundo os moradores, há 2 semanas, veículos e pessoas transitavam normalmente. Hoje, só passam embarcações. A água invadiu o lugar e está subindo de uma tal maneira que está chegando aos telhados das casas. Nesta comunidade, nenhuma das 50 casas escapou à inundação. 90% delas são de taipa e barro. Quanto mais a umidade da água vai subindo, mais vai desmanchando a parede. Quando voltar de novo, tem que fazer novamente. Em Trizidela do Vale, a prefeitura antecipou as férias dos estudantes, de julho para este mês.
5 escolas estão alagadas e 7 servem de abrigo. E muitas lojas tiveram que fechar as portas. É muito prejuízo. 90%, eu acho, 80% dos comerciantes, 80%, 90% estão sem trabalhar. Em várias cidades, os moradores dependem de doações. Em cada cesta vai um pouco de arroz, açúcar, feijão e uma porção generosa de solidariedade. Não precisa ser muito, mas cada um contribuindo com o que pode, né? Lindinalva pode doar tempo para organizar os donativos. Muito gratificante porque você ajuda outras pessoas que precisam e necessitam, que estão desabrigadas. Mais de 5 mil cestas básicas serão doadas nos próximos dias também, água mineral, diversos outros itens de necessidade dessas famílias que serão doadas ao longo dos próximos dias. Já são quase 36 mil famílias afetadas pela maior enchente em 10 anos no Maranhão. Mais de 7.700 tiveram que deixar suas casas, sem perspectiva de quando vão voltar. Nós estamos aqui pedindo ajuda porque nós queremos a nossa casa. Estão dando alimento, a cesta básica para a gente, mas não tem como a casa da gente. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Eliana Marques. Eliana, boa noite. Oi, Aline. Boa noite para você, para o Márcio e boa noite para você também. Ainda tem possibilidade de enchente no Maranhão. E segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em todos esses estados. No Nordeste, além de São Luís, tem previsão de chuva forte em Fortaleza, Natal, Recife e João Pessoa. No Norte e Centro-Oeste também tem muita nuvem carregada. Belém, Manaus, Porto Velho e Rio Branco estão no caminho dos temporais. Cuiabá e Campo Grande também. As temperaturas ficam mais baixas, com 28 e 26 graus. As instabilidades ganham força por causa dessa baixa pressão e uma frente fria afastada no oceano ajuda a virar o tempo no sudeste. Em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, a sexta-feira começa com sol e fica abafado, mas a partir da tarde são esperadas fortes pancadas de chuva. Já nessas regiões, o dia deve ser nublado e chuvoso, com 50 milímetros em Florianópolis e no norte de Santa Catarina, onde fica Joinville. O dobro disso, 100 milímetros, em Paranaguá, no litoral do Paraná, e 35 milímetros em Curitiba. Em todos esses locais, é alta a probabilidade de inundação e deslizamento. Também tem chuva com ventania, principalmente no Nordeste, no Norte e em Mato Grosso. E com raios, inclusive, em Mato Grosso do Sul, no sul do país e no Sudeste. Em São Paulo, os meteorologistas dizem que o risco de descargas elétricas é muito alto e o de alagamentos moderado. Os ventos podem soprar a 40 km por hora com rajadas de até 60. Na capital paulista, em abril chove menos, 87 milímetros. Nesses primeiros dias foram 12. Agora, somente amanhã pode chover 30 milímetros, o mesmo volume de Campinas, no interior. No litoral norte, em São Sebastião, 35 milímetros. E mais ao sul do estado, em Peruíbe e Registro, 90 milímetros. A Defesa Civil publicou esse aviso de chuva moderada também em Sorocaba e forte e contínua na faixa vermelha, que inclui os vales do Ribeira e do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, além do litoral. O sol predomina só nessas 3 áreas amarelas, parte do Rio Grande do Sul, do extremo norte de Minas ao sul do Piauí e de Amapá até Roraima. Boa Vista é a única capital com tempo firme amanhã e a mais quente também, com 34 graus. Aline e Márcio. Obrigada, Eliana. Nesta Páscoa, os produtos mais procurados para o almoço em família estão em média 12% mais caros em relação ao ano passado. A vontade da Cristina é desse tamanho aí. Pro bolso não dá, mas ela dá um jeitinho. Um modo de adocicar a vida é comprar uns menorzinhos, né não? Aí é que entra o talento de vendedores como o Iago com os clientes. Falo com ele, ó, se você quiser ter uma barrinha mais barata, entendeu? A gente pode fazer um desconto também, né? Ainda mais na Páscoa, né? Tem que levar um chocolatinho, né? Os ovos de chocolate neste ano estão 9% mais caros em relação a 2022. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Pensando naquele almoço de Páscoa, o susto já começa no básico. O arroz subiu, a batata também e a cebola está 22% mais cara.
Se for seguir a tradição com o bacalhau, prepare o bolso. O preço subiu 10% do ano passado para cá. Só um pedacinho para dar um gostinho. E se quiser substituir por peixes frescos, o aumento foi um pouco menor. Agora, nem a opção mais em conta escapa. Os ovos estão 27% mais caros. Esse é o segundo supermercado que a gente vai. Tudo muito caro. Em média, os produtos mais consumidos na Páscoa tiveram um aumento de 12% de abril de 2022 a março deste ano. O economista Matheus Peçanha, da FGV, explica que é natural a pressão nos preços dos produtos de época, como os da Páscoa, mas não esperava um aumento desse jeito. A gente tinha problemas climáticos, tinha custos logísticos também, até o diesel começar a cair, né? Ainda estava bem pressionado. Energia elétrica também até começar a cair. Por isso a gente teve uma inflação aí recorde em alimentos, sobretudo, que acumulando agora ainda em 12 meses, apesar de estar desacelerando, ainda está num patamar bem elevado. Com os preços nas alturas, cada um tenta dar um jeito. Para o consumidor, a saída é mesmo bater perna por aí, atrás dos melhores preços. Porque vai que de repente acha uma oportunidade. Nesta peixaria, por exemplo, o dono decidiu fazer um estoque menor neste ano e apostar nas promoções. E o resultado está aqui, ó. Tem fila o dia inteiro. O pessoal gosta de uma barbadinha, né? Aí vai atrás mesmo, procura para comprar mesmo. Foi assim que a Liliana fez um bom negócio. Em vez da peça de bacalhau, optou pelo desfiado. E ainda sobrou um troco. Espero que fique bom. Agora dá para comprar o azeite, azeitona, porque ficamos com crédito, né? Não pode ficar sem o bacalhau. A seguir, os novos protestos contra a reforma da Previdência na França. Os confrontos entre policiais israelenses e fiéis palestinos em Jerusalém. O Papa Francisco abre as celebrações da Semana Santa. Pelo segundo dia seguido, policiais israelenses e fiéis palestinos se enfrentaram na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Depois do confronto, militares de Israel informaram que interceptaram foguetes lançados no território libanês e acusaram o grupo extremista Hamas pela ação. 2 pessoas ficaram feridas. O governo do Líbano condenou os disparos. Horas depois, testemunhas relataram bombardeios na faixa de Gaza. O aumento da tensão na região acontece durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã e a Páscoa judaica. A França teve hoje o 11º dia de greve nacional contra a reforma da Previdência. Milhares de pessoas foram às ruas protestar. Em Paris, houve confronto entre policiais e manifestantes. Algumas pessoas atearam fogo a um restaurante que costuma ser frequentado pelo presidente francês. A reforma prevê o aumento gradual da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. Os presidentes da França e da Comissão Europeia se encontraram hoje em Pequim com o presidente chinês. Emmanuel Macron foi à China assinar acordos de tecnologia, aviação e tratar de negócios que, segundo Xi Jinping, vão sair das fazendas francesas para a mesa dos chineses. Mas o cardápio principal do encontro foi a guerra na Ucrânia. O presidente da França pediu para que o chinês ajude a trazer a Rússia de volta ao bom senso. Eu sei que posso contar com você, disse Macron. Ele ressaltou ainda que os ataques russos foram um golpe à estabilidade mundial e encerraram décadas de paz na Europa. Quem também chegou a Pequim para uma rodada de conversas foi Ursula von der Leyen. China e Europa têm uma relação complexa, disse a presidente da Comissão Europeia. No atual ambiente geopolítico, mais do que nunca, precisamos conversar uns com os outros e manter nossas linhas de comunicação abertas. Ao se aproximarem da China, Macron e Ursula von der Leyen tentam evitar que a segunda maior economia do mundo dê apoio direto à política expansionista de Putin. O presidente russo já disse que planeja posicionar armas nucleares no território de outra aliada, a vizinha Belarus. O presidente francês declarou que ele e Xi Jinping concordam que armas nucleares não devem ser usadas na Ucrânia nem posicionadas fora dos países de origem. O líder chinês enfatizou o compromisso com a paz
e pediu à comunidade internacional que evite ações que agravem a crise geopolítica. O governo dos Estados Unidos reconheceu hoje que deveria ter começado a retirar americanos e aliados do Afeganistão antes de agosto de 2021. Num documento de 12 páginas, a Casa Branca culpou o ex-presidente Donald Trump pela falta de planejamento e também as agências de inteligência que não souberam prever que o grupo Talibã tomaria o poder tão rapidamente. Na retirada, 13 militares americanos e pelo menos 170 civis afegãos morreram num ataque terrorista na região do aeroporto de Cabul. Um promotor de 49 anos entrou para a história da justiça americana, num caso que envolve o ex-presidente Donald Trump. Good afternoon. Alvin Bragg é hoje o promotor mais famoso dos Estados Unidos. O único que acusou criminalmente um ex-presidente americano. O especialista em crimes financeiros David Shapiro diz que é cedo para saber se ele vai entrar para a história como herói ou vilão. Se Trump for condenado, Bragg vai ficar com a fama de ter sido corajoso. Caso contrário, pode parecer que agiu com finalidades políticas. Aqui nos Estados Unidos, o promotor é eleito pelo voto popular. Alvin Bragg se elegeu pelo Partido Democrata em 2021 com uma promessa. Na América, todos devem ser iguais perante a lei. Mas ainda hoje, mesmo em Manhattan, frequentemente temos dois tipos de justiça. Uma para os ricos e poderosos e outra para o resto da população. Quando assumiu o cargo, disse que não perseguiria pequenos delitos, mas grandes crimes financeiros. Foi criticado por adversários políticos, que alegaram que Nova York ficou menos segura por causa disso. Nascido numa comunidade pobre do bairro do Harlem, Alvin Bragg diz que decidiu estudar direito depois de ter tido, muitas vezes, uma arma da polícia apontada para ele injustamente. Nunca antes um negro havia ocupado esse cargo aqui no Tribunal de Justiça de Nova York. A chegada dele, por si só, é uma quebra de padrão. Aliás, padrão é algo que ele se acostumou a quebrar. Nos anos 1990, era um dos poucos alunos negros na Universidade de Harvard. Como promotor, ficou famoso pela atuação no combate a crimes do colarinho branco e participou de outros processos envolvendo o nome do ex-presidente, como a condenação do chefe financeiro das organizações Trump por sonegação de impostos. As mais recentes acusações contra Trump coincidem com a pré-candidatura dele à Casa Branca pelo Partido Republicano. O impacto que o processo terá na campanha ainda é uma pergunta que os americanos não sabem responder. E o Papa Francisco deu início hoje às celebrações da Semana Santa com a missa de Crisma. A volta de Francisco aos grandes eventos da Páscoa previu só breves trajetos em cadeira de rodas. O Papa tossiu um pouco, mas falou com a voz firme e clara. A Basílica de São Pedro estava repleta para a missa crismal, quando os sacerdotes confirmam o voto e as promessas feitas na ordenação. Às centenas de padres presentes, Francisco leu uma longa homilia. Se deixarmos o Espírito da Verdade agir em nós, virão à luz as falsidades com as quais somos tentados a viver, disse ele. O Papa, então, benzeu os óleos santos que depois serão usados nas dioceses. À tarde, numa prisão de Roma, encontrou 50 presos, homens e mulheres que o esperavam com ansiedade. O Papa disse que na sociedade há muitas injustiças. Pessoas sem trabalho, pessoas que trabalham e são pagas pela metade, famílias desfeitas. E como consolo aos jovens prisioneiros, afirmou: cada um de nós pode escorregar e isso nos dá a dignidade de ser pecadores. O Papa lavou e beijou os pés de 12 deles. O lava-pés é uma importante tradição religiosa da Semana Santa que vem da última ceia, quando Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos num gesto de grande humildade.
Amanhã, na Basílica de São Pedro, o Papa vai celebrar a paixão e morte de Jesus. Depois, Francisco vai subir uma das 7 colinas de Roma para a Via Crucis, no Coliseu. A seguir, a cidade de Goiás reúne 40 mil pessoas para a procissão do Fogaréu. A seleção brasileira feminina de futebol perdeu para a equipe da Inglaterra na decisão da finalíssima. A competição reúne as seleções campeãs da Copa América e da Eurocopa. Aos 20 minutos, Ella Toone chutou de primeira e marcou para a Inglaterra. E aos 47 do segundo tempo, Andressa Alves empatou para o Brasil. Nos pênaltis, a goleira Mary Earps defendeu o chute de Tamires e Rafaele acertou na trave. E Kelly converteu a última cobrança. Inglaterra, campeã da finalíssima. A CBF está realizando uma pré-temporada com os árbitros que vão apitar o Campeonato Brasileiro deste ano. 168 árbitros e assistentes, divididos em 2 turmas, aulas práticas e teóricas. O árbitro ele precisa estar ativo. O árbitro ele precisa ser enérgico. Ele precisa corrigir aqui para não errar no campo de jogo. Para não errar no Brasileirão, que começa na semana que vem, trazendo mudanças técnicas e disciplinares. Punições mais rigorosas para quem reclamar ou pressionar a arbitragem. E aperfeiçoamentos no VAR, o árbitro de vídeo, que desde 2019 está presente em todos os jogos da Série A. Depois de consultar o vídeo, o juiz terá que explicar ao público das arquibancadas e da TV a decisão que tomou. Nos estádios onde não há telões, o torcedor ouvirá o árbitro pelo sistema de alto-falantes, mas não verá a imagem do lance. O modelo foi testado no último Mundial de Clubes, no Marrocos. De maneira clara, objetiva, identificar qual a decisão que você está tomando junto com a performance de mostrar que foi através da utilização do VAR e ter essa objetividade, ela acaba gerando uma segurança também para a tomada de decisão e acaba não tendo muitas contestações, né? Seja no telão ou na telinha, existem ajustes só visíveis com a ajuda da tecnologia. É o caso das linhas que marcam o posicionamento de atacantes e defensores e determinam se uma jogada será anulada ou não por impedimento. Essa decisão também vai mudar. Será o fim dos impedimentos milimétricos. Quando o VAR traçar a linha vermelha, que indica a posição do atacante, e esta linha tiver algum ponto de contato com a linha azul, que indica a posição do defensor, vai prevalecer a linha azul e o lance será considerado legal. A gente flexibiliza essa linha sobreposta a favor do ataque. E eu acho que a gente vai estar no caminho certo, inclusive porque já é uma tecnologia aprovada pela FIFA e que muitas ligas da Europa já estão utilizando. E eu tenho realmente uma perspectiva e uma confiança de que a arbitragem para 2023 vai dar um salto muito grande. E uma tradição de quase 300 anos abriu as celebrações da Semana Santa no interior de Goiás. À meia-noite, as luzes do centro histórico da cidade de Goiás são desligadas. O silêncio é quebrado pelo som dos tambores. É o início da procissão. Um padre, há quase 300 anos, começou sozinho essa encenação. Hoje são 40 homens que, além de carregar estas tochas, encaram um outro desafio que nem todos percebem. Eles caminham descalços pelas ruas de pedra. A procissão atrai cerca de 40 mil pessoas. As janelas e portas dos casarões ficam abertas à espera da passagem dos farricocos, que representam os soldados romanos. Eu acho maravilhoso. Eu sou daqui, então eu gosto muito. É emocionante. A Igreja do Rosário representa o local da Santa Ceia. Eu não sei onde está Jesus de Nazaré. A Igreja de São Francisco é o Monte das Oliveiras. Nas escadarias, o estandarte surge com a imagem de Jesus. O toque do clarim anuncia que ele foi preso e crucificado. É o momento de refletir sobre a mensagem de uma história contada há mais de 2000 anos. E em Minas Gerais, uma outra celebração popular reúne fiéis há mais de um século.
A música, cantada em latim por fiéis vestidos de preto, é do período colonial. O ritual de abertura do sepulcro é cuidadoso. Aos poucos, a imagem do Cristo morto vai se revelando. 12 homens vestidos de roxo fazem a guarda da imagem, que é do século XVIII. É com muita emoção que vem prestar a guarda de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pedir a Ele a proteção para todos nós e todas as nossas famílias. A cerimônia não faz parte do calendário litúrgico tradicional da Igreja Católica, mas é um ritual que acontece há mais de 100 anos aqui em Sabará. Durante toda a madrugada, os homens vão se revezar em oração pelo Cristo morto. A vigília só termina amanhã às 6 horas da tarde. Ela é popular e de muita cultura e de muita religiosidade e muita fé do pessoal que vem e que faz isso. A abertura antecipada do sepulcro enche a igreja barroca de fiéis. E o manjericão, passado carinhosamente sobre a imagem de Cristo, vai acompanhar Maria Vitória o ano todo. A gente guarda, a gente coloca sempre junto às nossas roupas, né, para poder abençoar, proteger nosso dia a dia. É um pedacinho singelo, né, mas é o que faz a gente ter a força e ver que Cristo está sempre com a gente. Depois de Travessia, tem BBB, Lady Night e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.